O que vai diferenciar, o que destaca a profissão da enfermagem como algo com tanta autonomia no tratamento de feridas é quando eu uso a técnica associada ao conhecimento. E graças a Deus eu estou percebendo que a enfermagem hoje, inclusive o nível técnico, está buscando muito conhecimento, porque lá atrás a gente via muito técnico só querendo saber fazer sem entender o porquê, e graças assim à mudança de paradigma, de entender que eles agora, por exemplo, a maio 80% quase 80% dos profissionais que fazem os cursos de capacitação do Capacita Corém é técnico de enfermagem. Então, você vê que ele está buscando conhecimento e ele entendeu que conhecimento sem prática não adianta. Então, por exemplo, eu dou um grande exemplo em relação ao desbridamento. Desbridamento com lâmina de bisturi, ele é exclusivo do enfermeiro, sendo que o enfermeiro ele precisa ter capacitação para executar a prática. Então, nem todo enfermeiro sai da faculdade sabendo desbridar uma ferida. Então, se eu quero investir, quero trabalhar nessa área, quero empreender, quero ter meu negócio, eu vou fazer uma especialização, uma pós-graduação nessa área e vou fazer os cursos de capacitação, como acontece na estética, que capacita botox, não sei o quê. Aí ele vai fazer capacitação de desbridamento, capacitação de sutura, capacitação de vários cursos para agregar ainda mais a sua prática. Isso, para você não cometer o quê? Imperícia, quando você não domina a técnica. E o técnico, ele não pode desbridar. Mas eu já ouvi assim, com lâmina de bisturi, eu já ouvi, mas eu sou técnica e no meu serviço eu estou acostumado a fazer. Até dar errado. Acontece alguma denúncia ou o procedimento acontece, o paciente que teve ali o procedimento, ele usa um anticoagulante, um antiagregante, então ele vai sangrar. Então, acontece algum problema relacionado à sua prática, alguém vai te denunciar. E depois que denuncia, você está cometendo exercício ilegal da profissão. Sim. Então, é muito importante porque, mas eu sei mais do que enfermeiro. A questão não é saber ou não mais do que enfermeiro, é entender que dentro da nossa categoria existem atribuições exclusivas do enfermeiro, exclusivas do nível técnico, e o técnico e o enfermeiro precisam entender que eles precisam remar na mesma direção. Isso aí, porque é uma questão legal. Né? Não é uma questão de briga entre classes, de saber mais, de saber menos. É uma questão de obedecer às normas da profissão. Sim. Que não são diferentes de outros países. Uhum. É a mesma e é igual, coisa. Eles falam muito assim, mas todo mundo faz. Aí eu falo sempre assim, mas você não é todo mundo, igual a minha mãe fala. Porque mesmo que todo mundo esteja fazendo que o técnico não pode fazer, mas, sei lá, eu faço, ninguém manda em mim, até que um dia dá errado. E o que acontece? O errado é o errado, independente. Então, assim, a gente tem que entender e cria-se muito, às vezes, um preconceito. O senhor está falando que o técnico não sabe qual ferida ele pode fazer ou não. A questão é que quando o técnico tem esse conhecimento, o conhecimento protege muito mais o técnico de enfermagem. Então, quando ele sabe que lesões complexas ele não pode segurar, né? Ele não pode assumir esse paciente sozinho, seja ele na clínica médica, na emergência ou no home care, ele está impedindo, ele está se assegurando ali de não responder um processo ético. Ele está se protegendo com o conhecimento dele, porque é isso que acontece. Existe a assistência de média complexidade e a de alta complexidade. E, legalmente falando, hoje nós temos muitos atos normativos expedidos pelo COFEM, né? Sim. Pelos conselhos regionais, que dão essas orientações para os profissionais. E, assim, é importante você ter falado sobre isso. É porque mesmo sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, você não vai fazer. Exatamente. Porque você precisa ter conhecimento de dizer, olha, todo mundo aqui, fora do meu plantão faz, mas eu não vou fazer. Porque você tem respaldo do teu órgão profissional. Sim. Que te diz exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Então, se existe uma recomendação que nós podemos fazer para os profissionais sempre que forem exercer qualquer atribuição, sabendo ou não fazer, procure as orientações e as diretrizes do
sistema COFEN-CORENS, né? Tá bem claramente. Então, assim, em relação, por exemplo, o técnico de enfermagem, ele pode retirar os pontos da sutura? De acordo com a resolução do COFEN, pode. Desde que o enfermeiro avalie e fala, Angélica, pode fazer. Então, assim, teve uma avaliação e uma indicação. E detalhe, se o técnico nunca fez, o que o técnico tem que fazer? Enfermeira, você pode me ajudar? Me mostra como faz, né? E isso é importante, porque não adianta você ter o direito de fazer, sendo que você não passou ali por uma avaliação, dizer, não, essa ferida aqui está com deiscência, então não faça. Então não adianta só saber tirar os pontos, tem que entender que pode ter uma deiscência, uma complicação, que tem que se registrar. Então, às vezes, eles ficam muito preocupados com a prática em si. Com a técnica. Com a técnica eu de sei tirar a técnica, isso. mas não significa que é o suficiente. Tem que saber avaliar, tem que saber dizer, como o Wanda Horta dizia, né? Fazer prognósticos, o que vai acontecer depois se eu fizer tal coisa. Então, isso que você está falando, assim, a tua expertise nessa área que você falou, que são 15 anos, 15 né? Você já experienciou muita coisa. Nossa, e agora, como conselheira também, muitas vezes eu percebo, por exemplo, que a maioria das denúncias relacionadas ao técnico de enfermagem são voltadas, muitas vezes, por algo que ele não poderia fazer e ele faz. Inclusive, nessa parte de feridas e curativos, eu tenho várias denúncias que foram abertas porque o técnico de enfermagem executou um procedimento de desbridamento no home care sem a prescrição, mesmo que tivesse a prescrição, né, ele não podia fazer. Porque tem várias situações. Você precisa ter o profissional enfermeiro para avaliar, e aí você precisa ter a prescrição e você precisa estar habilitado para fazer aquele procedimento. Mesmo que o enfermeiro fale para você, eu quero que você desbride, você tem que falar, eu não posso desbridar. Então, assim, o COFEN não me respalda. E é ótimo. E anota, não vou realizar o desbridamento porque não é da minha autonomia, etc. E tá tudo bem. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, porque eu vejo técnicos de enfermagem respondendo a processos éticos por conta de falta de conhecimento. Aquela história sempre foi assim. Né? Porque não é falta de conhecimento técnico. A gente tem que deixar isso aqui claro. Às vezes o profissional sabe muito, mas é falta de conhecimento legal. Jurídico. Isso. Isso é o que falta muito para os profissionais. E acontece. Então, a gente fica assim... as pessoas falam assim, mas é muito difícil acontecer uma denúncia. Hoje, a gente recebe no Conselho Regional de Enfermagem muitas... Eu tô com 4 processos administrativos para poder dar andamento e todos esses 4 são relacionados a empreendedorismo e a feridas e curativos.